Bom dia, tarde e noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre as 24 igrejas católicas e seus 6 ritos diferentes. A Igreja Católica atualmente é composta por 24 igrejas e 23 no Oriente e uma no Ocidente, que é a que a gente conhece. A Igreja no Ocidente é composta de 2 ritos, o ordinário ou a missa de Paulo VI, que a gente vai todo domingo, e a missa extraordinária, que é a missa glamurosa tridentina, é o rito extraordinário. A missa de Paulo VI, que a gente vai todo domingo, é o rito mais comum e abrange 98,5% dos católicos. E as outras 23 igrejas orientais, elas fazem parte da Igreja Católica? Fazem. As igrejas católicas orientais são igrejas de jurisdição sui iuris, que estão em plena comunhão com o Papa, porém fazem parte da Igreja Católica, porém têm uma certa autonomia do Papa. Elas são 23 com 6 ritos diferentes. Elas têm uma grande união com as outras igrejas. Elas seguem todos os dogmas e a doutrina católica, aceitam a primazia e aceitam a infiabilidade papal. Em 2018, estima-se que 17,8 milhões de católicos eram de ritos orientais, sendo que mais da metade desse rito era do rito bizantino, ou rito católico grego. Vale lembrar que nós católicos somos uma família de 1,3 bilhões de fiéis. As igrejas orientais são governadas por seu patriarca ou arcebispo maior. As dioceses deles se chamam eparquias e as arquidioceses se chamam arquieparquias. Vamos começar agora a falar dos 6 ritos e quais igrejas compõem. A tradição litúrgica de Alexandrina, elas englobam a Igreja Católica de Copta, que entrou em comunhão com Roma no ano de 1741, a Igreja Católica de Eritreia, que entrou em comunhão com Roma em 2015, e a Igreja Católica Etíope, que entrou em comunhão com Roma em 1846. Ela possui esse rito possui esse nome de alexandrino por proceder de Alexandria, no Egito, e um grande centro histórico do cristianismo na antiguidade. Alexandria foi evangelizada, segundo a tradição, por São Marcos e converteu rapidamente num foco de cristianismo em todo o norte da África. Os coptas, seu atual patriarca é o Antônio Naguib e tem sede em Cairo. Agrupa cerca de 210 mil fiéis, metade deles fora do Egito. A Igreja Etíope, a Igreja Católica Etíope, tem sede em Addis Abeba, vou colocar aqui na tela o nome, e possui cerca de 150 mil fiéis. E a Igreja de Eritreia. Em 2015, o Papa Francisco criou a Igreja Católica de Eritreia, separada da Igreja Católica Etíope, sendo governada por um arcebispo metrópolita, não é um patriarca, e tem cerca de 162 mil fiéis. A tradição litúrgica de Alexandria, ou rito de Alexandria, ele tem 522 mil fiéis, representando 0,04% de todos os católicos do mundo. Temos agora a tradição litúrgica de Antioquia, ou rito antioquino. Ele compõe a Igreja Maronita, a Igreja Sírio-Malankar e a Igreja Católica Síria. A Maronita remonta a sua comunidade fundada por São Maron, um monge sírio-arameu do século IV, venerado como santo. Os maronitas ficam no Líbano e na Síria, possuem 3 milhões de fiéis. A Igreja Sírio-Malankar, que é uma igreja indiana fundada por São Tomé Apóstolo. Um fato recente e curioso é que um tsunami em dezembro de 2004 devastou toda aquela região, e o templo que permanece as relíquias não foram destruídos. As ondas gigantescas destruíram tudo ao redor, menos a igreja. Existe um poste que o santo disse
que as águas jamais ultrapassariam esse poste, e aconteceu. Depois deste fato, os hindus prometeram nunca mais perseguir os cristãos. Desde 2004, os hindus não perseguem mais os cristãos na Índia, porque eles ficaram abismados que o tsunami destruiu tudo, menos a igreja. E aí eles possuem 500 mil fiéis na Índia. E temos a igreja sírica, que ela se separou da igreja ortodoxa síria, que é uma igreja cismática, e eles foram muito perseguidos pela igreja ortodoxa síria e foram muito perseguidos pelo Império Otomano, até encontrar a paz atualmente. Ela é sediada no Líbano, embora seja síria, e possui 130 mil fiéis. O rito antioquino, que engloba essas três igrejas que eu falei, possuem 3,63 milhões de fiéis e 0,28% de todos os católicos. A tradição litúrgica da Armênia, ou rito armênio, é seguido só pela Igreja Católica Armênia. A língua da liturgia é o armênio e possui 522 mil fiéis. 0,04% dos católicos seguem este rito armênio. A tradição litúrgica bizantina ou grega, ou rito grego-bizantino de Constantinopla, é o que abrange mais igrejas e é o que possui mais fiéis. Ele engloba a Igreja Grego-Católica Ucraniana, a Igreja Católica Bizantina Bielorrussa, a Igreja Católica Bizantina Albanesa, a Igreja Bizantina Eslovaca, a Igreja Bizantina Húngara, a Igreja Católica Bizantina Rutena, a Igreja Grego-Católica Croata, a Igreja Grego-Católica Romena, a Igreja Greco-Católica Melquita, a Igreja Católica Bizantina Grega, a Igreja Católica Búlgara, a Igreja Católica Bizantina Russa, a Igreja Greco-Católica Macedônica e a Igreja Católica Ítalo-Albanesa. Sim, todos eles são católicos e a gente vai ser muito bem recebido se a gente chegar lá e eles têm o Papa como chefe supremo. O rito bizantino, às vezes chamado de rito constantinopolitano, também chamado de rito grego, é um rito da antiga Constantinopla, que é usado nos dias de hoje como rito ordinário da Igreja Ortodoxa Cismática e boa parte da Igreja Católica Oriental, desse punhado que eu acabei de falar. É um dos ritos existentes mais antigos, tendo seus percussores na Igreja primitiva. 0,79% dos católicos seguem o rito bizantino, é a maior de todos, entre os orientais. A tradição litúrgica caldeia ou sírica oriental. Ela engloba duas igrejas, que é a Igreja Católica Caldeia e a Igreja Católica Sírio-Malabar. Essa é com B, a outra que eu falei antes é com C, Malacar, Malabar. Essa aqui é a Malabar. A Caldeia tem entre 600 mil e 700 mil fiéis no Oriente Médio, em alguns lugares da América, porque o povo do Oriente Médio vem para a América e eles vão e colocam a igreja do rito deles lá, ótimo. E a Sírio-Malabar, que é a segunda maior igreja oriental do mundo, com 3,8 milhões de fiéis, e ela também foi fundada por São Tomé, na Índia. Por isso é a maior comunidade cristã de São Tomé. A outra é Sírio-Malacar, tem 500 mil, e eles têm mais de 3,8 milhões. A igreja Sírio-Malacar e Sírio-Malabar, ambas são indianas, só muda a letra e o rito. E 0,35% dos católicos seguem este rito. Uma curiosidade, o celibato só é obrigatório na igreja de rito romano. Todas as igrejas orientais, como também as cismáticas ortodoxas, não é obrigatório o celibato para padres, somente para bispos. É somente o rito romano que é obrigatório o celibato, como expliquei. Uma curiosidade é que o rito romano abrange 98,5% dos católicos, e nós católicos representamos mais de 1/6 da população da Terra. E é só isso.